Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Hoje nós vamos destacar o versículo número 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. As botas do Evangelho. Tem um hino, né? As novas do Evangelho ressoando estão aqui. Eu lembrei disso, por exemplo, as botas do Evangelho, porque o soldado usa, hoje, né? Na época de Paulo, mas hoje usa para os pés uma bota, né? Com a qual ele protege os seus pés. Um dos grandes escritores do passado, muito decantado, é o tal do Homero. Homero escreveu a Ilíada e a Odisseia. E muita gente conhece a história mais famosa da Guerra de Troia, né? E o que pouca gente sabe é que os textos de Homero, primeiro ninguém sabe se Homero existiu de verdade, né? Nós temos muito poucas cópias e há muita divergência dos relatos dos textos de Homero, né? Muita gente duvida dos textos da Bíblia, né? Porque pode ter sido modificado com o tempo, pois nós temos milhares de cópias do Novo Testamento, a mais do que as cópias dos textos de Homero. E as divergências que existem nos textos de Homero são gigantescas, né? E as que nós temos nos manuscritos do Novo Testamento é a variante a respeito de nome, como se escreve o nome de alguém, o nome de algum lugar, e coisas, preposições, coisas muito pequenas. Pois bem, Homero, na sua história, ele tem alguns heróis. Um deles chamava-se Aquiles. Aquiles, o grande herói grego, ele era filho de uma deusa, a deusa Tétis, com o rei Peleu. O rei era humano, a deusa, a Tétis era divina. E na mitologia grega, os deuses se misturam com os seres humanos o tempo todo, né? Então, sei lá, como o rei Peleu conseguiu ter lá um caso com a deusa Tétis, e aí nasceu o Aquiles. Mas Aquiles não era Deus, ele era um semideus, porque é a mistura de uma deusa com um ser humano. Então, ela, segundo uma das vertentes, uma das narrativas lá da Ilíada, ela mergulhou o filho no rio Estige, para que ele se tornasse invulnerável, já que ele não era um deus, então ele podia ser mortal, ele poderia morrer, então ela mergulhou ele lá, fez uma magia e mergulhou ele no rio Esfinge para que ele ficasse invulnerável, mas ela teve que segurá-lo pelo calcanhar. Então o calcanhar do Aquiles foi a única parte que não foi mergulhada e por isso era a parte vulnerável. E na guerra de Troia, ninguém conseguia ganhar as batalhas com Aquiles, até que Paris, o grande herói troiano, conseguiu, num golpe de sorte, acertar uma flecha envenenada no único ponto fraco de Aquiles e derrotou o grande herói invencível. E por isso existe a expressão calcanhar de Aquiles, que representa o ponto fraco,
um ponto fraco em alguém. É o tal do calcanhar de Aquiles. Essa é uma das vertentes da história. Existem outras bem diferentes, mas isso é mitologia, não. O que nos interessa é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que nós precisamos proteger os pés. Para não ter a mesma sorte de Aquiles, né? Nós precisamos proteger os pés. É engraçado que quando Paulo descreve a armadura, ele diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Primeira coisa, pés. Por que os pés? Bom, o que os pés lembram? Né? Os pés lembram a base. Na verdade, eles sustentam, né, todo o corpo. Eles dão sustentação, apoio. Nós estamos apoiados sobre os nossos pés, boa parte do tempo da nossa vida. Quando a gente não está sentado, e mesmo assim ainda estamos apoiados com os pés, né? Inclusive faz parte da saúde você ter apoio para os pés quando estiver sentado, senão vai prejudicar a coluna. E só quando você está deitado é que não, mas do resto do tempo você está usando os pés para ter apoio, sustentação. Então eles são símbolos, né, de solidez e de firmeza. Se você não tem firmeza nos pés, você cai o tempo todo, e isso não é saudável, isso é perigoso. Portanto, a primeira ideia que me vem à mente quando Paulo fala sobre calçar os pés é que nós protejamos a nossa base, que nós tenhamos cuidado para que não venhamos a vacilar, a oscilar, né? Uma estátua que não tem uma boa base, ela oscila e ela cai muitas vezes. Uma pessoa que não tem firmeza nos pés, oscila e cai muitas vezes. E, figuradamente falando, Deus não deseja que nós oscilemos, que nós não tenhamos firmeza, solidez, equilíbrio, que nós sejamos inconstantes. Abre comigo a Bíblia em Tiago, capítulo 1. O apóstolo Tiago, que era irmão de Jesus, no versículo número 5 do 1º capítulo, ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e lhe ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Veja que interessante, Tiago fala de caminho. Caminho lembra pé, né? E ele diz ânimo dobre, inconstante. Esse homem de ânimo dobre, esse homem inconstante, não receberá, não alcançará do Senhor coisa alguma. Está escrito aqui, é o Tiago quem diz, porque ele é semelhante à onda do mar. A onda do mar tem firmeza, você consegue ficar em cima, só surfista, né? Consegue ficar em cima da onda e olhe lá. E quando ele consegue, ele ganha prêmio, porque o normal é cair. A onda não tem firmeza, não tem solidez. Então, preparar os pés, calçar os pés, é buscar constância, solidez, firmeza, fugir do ânimo dobre, fugir da inconstância. Ter dúvidas é normal. Nós examinamos na aula de hoje, pela manhã, foi sobre Tomé, como o irmão Wagner mencionou, falamos a respeito da dúvida. Como nós devemos lidar com as nossas dúvidas? É comum, é normal que nós tenhamos dúvidas, né? Que nós venhamos a ser assaltados pelas dúvidas, mas nós não podemos nos render a elas, porque senão seremos inconstantes, né? Outra ideia que os pés produzem é que eles nos conduzem. É com os pés que nós andamos. Então os pés nos levam adiante, né? É com eles que nós avançamos, que nós progredimos na nossa jornada, né? A menos que alguém leve você, né? Se alguém levar você, tudo bem, mas o normal é que você avance com os seus pés, que você ande com os seus pés, né? É muito legal na fase da primeira infância, né? Quando a criança
é totalmente dependente de nós. A gente carrega ela para onde quiser, até a hora em que ela aprende a andar. Quando a criança aprende a andar, acabou definitivamente, pro resto da vida, o sossego do pai e da mãe dele, né? Porque aí, não é verdade? É assim que é, né? Pois bem, os pés são símbolos de movimento, símbolos de ação, símbolos de avanço. Deus quer que nós avancemos. Até houve um ano em que nós tivemos como moto um versículo que falava da necessidade de sermos aperfeiçoados. E não foi uma vez só, não. Foram pelo menos 2 vezes que nós trabalhamos essa ideia durante o ano. Sermos aperfeiçoados, avançarmos, né? Irmos adiante, irmos para frente, né? E Deus espera que a gente progrida, não apenas em termos de qualidade, mas também em termos de invadir os domínios do inimigo. O texto fala de guerra, fala de armadura, fala de batalha, fala de inimigo. Pois é, Paulo está descrevendo uma armadura. A armadura não é feita para desfile, é feita para guerra, né? E Jesus espera que nós guerreemos. Tem uma fala do Senhor Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 18, que é muito mal entendida por nós. Jesus, quando está conversando com os discípulos sobre quem ele era e tal, Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus diz: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está dos céus. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitas vezes nós lemos esse texto tendo a ideia de que Jesus está falando que a igreja, né, não vai ser invadida pelo inferno, né? Que as portas da igreja vão impedir que o inferno entre nela. Mas não é isso que Jesus está falando, justo o contrário. Jesus está dizendo: a igreja é que vai pressionar as portas do inferno, é o demônio com o diabo e os seus anjos que vão tentar escorar as portas e não vão conseguir, porque essas portas do inferno não vão prevalecer contra a ação da minha igreja. Jesus espera que nós invadamos o território da morte, o território da destruição, o território da condenação. Jesus espera que nós invadamos o território do inimigo e o conquistemos para ele. E a gente faz isso com os pés. Então, o calçar os evangelhos da preparação do evangelho, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, significa tomar conta dessas atitudes de invasão que nós precisamos ter. Jesus não quer que a gente fique encastelado aqui. A ideia do sal dentro do saleiro, né, que é tão comum aí, falar: o que adianta ser crente dentro da igreja? Nós precisamos agir, invadir, incomodar o inimigo. É isso que Deus espera que a gente faça. E para isso precisamos calçar os nossos pés. Pois bem, e o que significa a preparação do Evangelho da Paz? É interessante, né, essa fala de Paulo: calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então, a palavra preparação, na nossa versão, em grego é retoimasia, algo parecido com isso, retoimasia. As versões Almeida, Revista Atualizada, que é a nossa, Revista e Corrigida, a Tradução Brasileira e a Bíblia de Jerusalém, todas elas usam o termo preparação. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. E segundo o que eu pesquisei lá, de um dos exegetas, essa palavra reteimosia era a preparação do barco. Uma outra tradução poderia ser moderna, né? Equipamento, aquilo que equipa o barco, que faz o barco navegar, né? Seria mais ou menos isso, tá? Então, a preparação do barco, a preparação do Evangelho da Paz é aquilo que vai fazer a gente triunfar. Agora, no que consiste esse equipamento? Vamos usar a palavra equipamento. No que consiste essa tal da preparação do Evangelho da Paz? O texto diz: preparação do Evangelho da Paz. É interessante essa frase que Paulo usa: Evangelho da Paz. Ele não, com certeza o texto não está se referindo a
disputas doutrinárias, aquilo que nos divide. Hoje de manhã nós também falamos de comportamento de seitas, né, que são exclusivistas, que acham que só eles estão certos, só a doutrina deles está certa e tal. As questões doutrinárias, a doutrina é muito importante, é lógico, a gente viu domingo passado o capacete da salvação, lida com ideias, lida com doutrina, mas as doutrinas muitas vezes nos dividem. E não é disso que o texto está falando, ele está falando de paz. Não se trata de opinião teológica, né? Por força lá do meu trabalho, vejam só, eu lido muito com gente belicosa. E como tem crente briguento, misericórdia! Às vezes eu fico profundamente desanimado, né? Como é que a gente vai fazer no céu uma brigaiada a troco de besteira? E às vezes com ofensas pesadas, com divisão de família, um negócio horrível. Não é disso que o texto diz, o texto fala de evangelho da paz. O evangelho da reconciliação. Jesus falou, bem-aventurados os pacificadores. O que é que um pacificador faz? Pacifica. Reconcilia. Você só pode pacificar quem está brigado, não é? Você não vai pacificar quem está... Está tudo bem entre vocês? Tá. Não tem nenhuma briga? Não. É porque eu vim pacificar. Não precisa. Né? Agora, quando tem briga, quando tem intriga, quando tem divisão, quando tem mágoa, quando tem ruptura, aí precisa de pacificação. É onde entra o pacificador que vai fazer a reconciliação. Olha o que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo número 5, versículo 18, fala sobre isso. O evangelho da paz que ele menciona em Gálatas, ele tinha essa frase de Coríntios na cabeça. 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é o evangelho da paz, o evangelho da reconciliação. O que é que Jesus estava fazendo? Reconciliando consigo o mundo, tomando o nosso lugar na cruz. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Isaías capítulo 53 fala que ele recebeu o castigo que nos traz a paz, tomou o nosso lugar na cruz, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões, tudo aquilo que nós fazemos de errado e tudo aquilo que nós não fazemos de certo nos separa de Deus e nos condena. Jesus absorveu como uma grande esponja, ele absorveu todo esse mal sobre si, recebeu de Deus, recebeu do Pai toda a ira do Senhor e a consumou na cruz. Por isso o Senhor, Deus, pôde se reconciliar com o homem, porque a culpa do homem foi removida. Esse é o evangelho da paz. Quando a gente pensa em evangelho, nós não estamos pensando em posições doutrinárias, nós estamos pensando no que Jesus fez. E tem que ser, o evangelho tem que ser muito básico, muito simples. Muitas vezes nós caímos na cilada do diabo, que é o nosso adversário, que é o nosso inimigo, de, ao tentar evangelizar ou testemunhar para alguém, cair na discussão de religião, cair na discussão teológica, cair na discussão doutrinária. Pronto, perdemos. O que adianta você ter estar certo, você ter a razão, se você não tiver a salvação? Tem muita gente que tem razão, mas vai para o inferno, está perdido.
né? Pode ter a melhor opinião teológica do mundo, mas se você não tem a salvação em Cristo, se você não se reconciliou com Deus, isso não tem valor nenhum. Por isso, quando o nosso objetivo é evangelizar, nós temos que apresentar o evangelho da paz. Olha, o que importa é que Jesus Cristo tomou o seu lugar na cruz, pagou o preço do seu pecado e Ele quer te reconciliar com Deus. Esse é o evangelho da paz. Agora, outras versões trazem prontidão, calçando os pés com a prontidão do evangelho da paz. Traduzem aquela mesma palavra grega para prontidão. É o caso da NVI, da NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, e da Bíblia hebraica, que eu ganhei da Maria Júlia, que de vez em quando vem à escola dominical. Ela me deu a Bíblia hebraica, eu a estreei hoje, né? Bíblia hebraica completa. Pois bem, ela também usa a palavra prontidão. E aí, eles entendem esse termo como uma disposição para pregar o evangelho, né? Então a ideia dessas versões é que a nossa cabeça, a nossa intenção, a ideia que nos move é fazer o evangelho da paz chegar a toda parte, né? Já que os pés nos levam, então que o evangelho da paz chegue a todas as pessoas, chegue a toda parte, levar o evangelho a toda a criatura. Não foi o que Jesus mandou? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, ide fazer discípulos de todas as nações. Isso significa andar, né, levando o evangelho da paz. Mas nós temos que ter essa disposição. Aí a ideia de prontidão do evangelho da paz, calçar os pés com a prontidão do evangelho da paz, significaria ter a disposição, a intenção, a vontade constante de fazer com que o evangelho chegue aonde ainda não chegou, alcance quem ainda não alcançou, né? Antigamente a gente tinha os alvos de evangelização. Então cada pessoa tinha um alvo pela qual orava e dava testemunho, entregava literatura e por aí vai. Depois nós fomos esfriando, nos perdemos em relação a isso e aí a coisa fica complicada. Seja prontidão para pregar o evangelho da paz, seja equipamento do evangelho da paz, tanto faz. A grande verdade, irmãos, é que nós precisamos lembrar que esse versículo, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, descreve uma peça da armadura que nós vamos usar na guerra contra o mal. Não é? Ou seja, dizendo de outra maneira, as botas do evangelho da paz são armas de defesa e de ataque em relação à nossa briga com os dominadores desse mundo tenebroso. Tem uma igreja, que eu não posso falar o nome, não sei se ela faz isso ainda. 20 anos atrás fazia. Ela convidava as pessoas para vir ao culto, fazer campanha, e quem viesse 7 vezes ganhava, não vai rir, é verdade, tá? Eu vi isso. Ganhava um sapatinho para pisar na cabeça do diabo. Verdade. Né? Depois saiu, acho que foi censurada essa campanha. Né? Enfim, existe sapatinho para pisar na cabeça do diabo? Existe. Esse que Paulo descreveu aqui, não o que dão aí na igreja, né? A preparação do evangelho da paz. Porque essa bota, esse calçado, ele só tem sentido na nossa luta contra o mal, na nossa luta contra os principados, as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, os espíritos das trevas, que são reais, eles existem, eles não são mitologia. Nós temos o inimigo da fé, nós temos os anjos das trevas que colocam armadilha cilada no nosso caminho, que querem enlaçar o nosso pé, querem nos fazer tropeçar, querem nos fazer cair, querem nos passar rasteira, e a bota do evangelho é a proteção contra tudo isso. Se nós não estivermos com o evangelho da paz,
Se nós estivermos eivados de doutrina, de disputa teológica, de opiniões, em vez do evangelho da reconciliação, se nós perdemos de vista que a nossa missão é espalhar o fato de sermos embaixadores da reconciliação com Deus, se nós perdemos isso de vista, se nós perdemos de vista a disposição para pregar o tempo todo, a vontade de pregar o tempo todo, ou como diziam os pastores do passado, se nós perdemos de vista a paixão pelas almas perdidas, nós estamos com os pés descalços e seremos vítimas fáceis das astutas ciladas, dos laços do diabo. O nosso, não é só o calcanhar, o nosso pé inteiro vai estar vulnerável às setas inflamadas do maligno. Por isso, as botas do evangelho são cruciais para quem quer ter vitória. E a nossa igreja precisa dessas botas. Sem o verdadeiro evangelho e sem a disposição para levá-lo a todos, nós ficamos vulneráveis à ação do inimigo. Aí vai ser fácil ele nos derrubar. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente não entende por que as coisas não vão para frente, por que não dão certo, por que tantos problemas na igreja, por que tantas coisas, por que as... Será que não estamos com os pés descalços? Se a gente começar a se santificar e a buscar paixão pelas almas perdidas, como a gente faz com evangelização todo mês, a gente faz isso uma vez por mês. Quantas pessoas se envolvem com isso e se envolvem com paixão? Pensa bem. Uma vez por mês a gente se envolve com as crianças da Vila Marte. Quantas pessoas participam? Pensa bem. Será que nós temos paixão por essas famílias? Acho que não. Não todos. Precisamos nos despertar para isso. Nossos pés podem estar desnudos. A gente está pensando muito no capacete, no resto da armadura, né? A gente já viu a couraça da justiça, o cinturão da verdade, mas e os pés? Os pés têm a ver com vontade de pregar o evangelho. Temos? Que venhamos a ter. Porque ninguém aqui deve ter o calcanhar de Aquiles. Deus espera que nós sejamos mais que vencedores. Que Ele nos abençoe.